Apocalipse, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo assentado aí, com toda reverência ao Senhor e à sua palavra, eu queria tentar, de alguma forma, eu precisaria de um pouco mais de tempo, se eu fosse de fato abrir, esmiuçar e estar passando para você detalhes por detalhes daquilo que o Senhor falou comigo, mas eu creio que Deus vai falar o necessário para que você entenda o tempo que nós estamos vivendo, a urgência e a necessidade de duas coisas fundamentais, para que você não possa ser roubado daquilo que já foi conquistado, daquilo que é um direito, daquilo que realmente é uma herança, daquilo que realmente foi conquistado, e não foi conquistado sem um motivo, não foi conquistado sem que houvesse alguém que pudesse desfrutar. Você é destinatário de tudo que Jesus fez naquela cruz, todas as promessas, todas as conquistas, toda a vitória da cruz tem um destinatário. Você é destinatário, você pode, possuir, você pode tomar posse, você pode cumprir nessa terra, você pode viver o melhor de Deus, você pode, ser alguém que em meio a qualquer tipo de situação adversa, tribulação, angústia, ansiedade, você pode se levantar, porque existe uma porta aberta, existe, as chaves que possa fazer você sair de cenários adversos, sair de situações que aparentemente seriam, insolúveis, mas Deus já deu vitória, Deus já tem escape, Deus já tem livramento. Ei, eu não sei se eu estou no lugar certo, mas Deus tem vitória, Deus tem escape, Deus tem livramento, e Deus tem uma porta aberta para você subir, acessar, tomar posse, viver aquilo que Ele tem para você nesta terra. E depois desta terra, depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, eu não sei que coisas, talvez você está vivendo coisas maravilhosas, mas depois dessas coisas tem coisas melhores. Talvez você está vivendo um tempo que você nunca viveu, talvez você está vivendo o melhor tempo da tua vida. Eu não sei se você está passando por luta, eu não sei se você está passando por dificuldade, eu não sei qual é a tribulação, qual que é a situação financeira, se tem uma enfermidade, eu não sei qual é a batalha, a luta que você está travando, ou também não sei qual é o gozo, a vitória, qual é o momento, de alegria, de prazer. Eu sei que depois dessas coisas, sejam elas ruins, sejam elas boas, tem coisas melhores. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei. Ele vai te mostrar, querido, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ei, querido, o trono não está vazio. O trono está ocupado. Alguém venceu. Ei, alguém venceu. Vou ver se aqui dá mais certo. Alguém venceu e se assentou no trono. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Diga assim comigo: e um
assentado sobre o trono. Deixa eu colocar você nessa história. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 e 21. Deixa aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo e tu comigo. Versículo 21. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Ei, ele não apenas venceu, ele está dizendo para você: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Deixa eu passar um negócio para você aqui. Essa porta aberta, irmãos, a primeira porta que Deus abriu, sabe, que ele teve que abrir lá atrás, a primeira porta, talvez, que estava trancada, que estava endurecida, que estava, sabe, talvez você ouviu 1, 2, 10, 20, 30, talvez você tenha ouvido até hoje, e você tem dificuldade, talvez, de abrir a porta em algumas áreas, mas a primeira porta que Deus abriu na minha e na sua vida, pode colocar lá em Atos 16, 14, fica atento, querido, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, algumas pessoas da cidade de Votuporanga, e que servia a Deus, nos ouvia. Quem está ouvindo aqui nessa noite? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A primeira porta que ele abriu foi a porta do seu coração. E quando ele abriu a porta do seu coração, de tanto ele bater na porta, ele entrou na sua casa. Ele tem ceado contigo, e ele quer que você ceie com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eis que entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Mas eu quero te passar essa questão do Apocalipse 4, volta lá por gentileza. Mas, colocando um pouco mais de olhar atento à palavra, ele está dizendo ali: logo foi arrebatado em espírito. Volta no 1, por favor. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Diga-se comigo: e a primeira voz? É importante eu saber que primeira voz é essa, senão eu não entendo o contexto, pastor. Antes de depois dessas coisas, teve algumas coisas. E dentre estas algumas coisas, não foi só o fato de Deus ter aberto o seu coração, e ter então aí um relacionamento conosco. Deus também nos deu como igreja uma missão. Diga assim comigo: nós temos uma missão, um propósito, um ideal. A igreja tem um propósito na terra. E Deus então chama João, nessa primeira vez que fala com ele, assim como teve uma primeira vez que Deus falou contigo, e ele vai continuar falando contigo hoje. Mas João está fazendo com que eu e você atente, que houve uma primeira voz. E ele está dizendo: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Vamos lá na primeira voz, Apocalipse capítulo 1.
Versículo 9, para a gente ganhar tempo, 9 a 11. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa é a primeira vez. Por trás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia, e a Votuporanga. Deixa eu passar para você o que acontece aqui, irmão, dessa primeira voz. Diga assim comigo, dessa primeira voz, do capítulo 1, até o depois dessas coisas, do capítulo 4, existem as cartas. Duas coisas importantes para você entender a mensagem. Existem algumas diferenças, Fabinho, entre os cenários que essas igrejas da Ásia estão enfrentando. Algumas com umas lutas em uma área, algumas com outras lutas diferentes em outras áreas. Existem elogios, existem exortação, existem promessas, existem correção de rota. Existe aqui, você está indo bem, aqui você tem que melhorar. Mas se você melhorar depois dessas coisas, tem promessas para você. Aqui você está indo bem, mas você deixou o teu primeiro amor. Você não está sendo morno, você não está sendo quente nem frio, você está sendo morno. Há uma correção. Nas 7 cartas, eu não vou esmiuçar muito, porque essa não é a mensagem, que eu demandaria muito mais tempo. O que estava acontecendo ali nas 7 igrejas. Mas aqui, querido, tem 7 situações semelhantes nas 7 igrejas. Diga assim comigo, 7 situações em comum que se repetem nas 7 igrejas. Vou te falar 2 delas. Nas 7 cartas, ele vai estar dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, uma das chaves para você entender como você sai de qualquer situação, vai ficar claro isso para você, irmão, mais claro do que aquele resplendor de luz ao meio-dia que apareceu para Saulo de Tarso. Consegue entender? Vai ficar tão claro, irmão. Presta atenção, 2 coisas muito importantes para que a igreja entenda que há uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Você sabe quem abriu a porta? Ninguém pode fechar essa porta. Mesmo que você vá para Mateus capítulo 16, não precisa colocar que Deus vai estar falando, eu estou falando sobre igreja, amém? Sobre as 7 igrejas, sobre nós como igreja, e Jesus fala: eu edificarei a minha igreja. Quem está edificando? Jesus. E para edificar, ele bate na porta, ele faz você primeiro ser igreja, ele faz com que eu primeiro seja igreja, depois ele me comissiona para algo em prol da igreja, a serviço da igreja, servindo a igreja. Estou me fazendo entender? Mas aqui, querido, presta atenção nisso. Duas coisas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a outra palavra é ao que vencer. Diga comigo, quem tem ouvidos, ouça, e ao que vencer. Não tem como você vencer se você não der ouvidos. Presta atenção.
em qualquer cenário de igreja que você venha participar, ou que você está participando, ou que você possa vir participar. Se você não está disposto a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, querido, igreja nenhuma vai servir. Mas o Espírito Santo tem falado nesse lugar. E ele vai continuar falando aqui hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que ele diz para Filadélfia, o que ele diz para Laodiceia, o que ele diz para Votuporanga. Quem tem ouvidos, ouça. Se eu combato, se eu critico, se eu não a recebo, não tem como eu vencer. Amém? Diga assim, não é uma carta para 7 igrejas, são 7 cartas. Primeira coisa, diga assim, eu tenho que ouvir o que o Espírito, qual é o espírito do ministério, o que Deus tem falado, qual que é a palavra para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E há uma condição, querido, há o que vencer, e não há como vencer sem ouvir. Diga assim, 7 vezes, está escrito, quem tem ouvidos ouça. 7 vezes, há um condicional, há o que vencer. Tem promessas, há o que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Você vai ver que nas 7 cartas, ao que vencer, recebe uma promessa. Tudo bem até aqui? Agora presta atenção, irmão, como nós muitas vezes somos enganados. Só alguns irmãos que estão assistindo o jogo que não vieram, você não é enganado. Mas você vê que como muitas vezes a gente é enganado, a gente acha que o diabo está atacando, a gente acha que o diabo ele está, sabe, que o diabo ele está fazendo um estrago. Não, o diabo está se defendendo. Estou falando? Porque, querido, você coloca a porta na tua casa para quê? Proteção e defesa. Então, quando a palavra está dizendo que Jesus está edificando a sua igreja, e as portas do inferno, elas são colocadas muitas vezes, sabe, para que eles possam se proteger do estrago que a igreja pode provocar. Então, quando a igreja está agindo, ele vai tentar colocar algum tipo de porta, ele vai tentar se defender, ele vai tentar não permitir, ele vai tentar fechar, ele vai tentar trancar. Eu vou deixar claro isso para você nessa noite. Ele vai tentar se defender. Porta, querido, quem coloca a porta, sabe? A porta, olha, é tão tremendo, querido, olha, pega isso, segura. Deus é tão maravilhoso, que para ele entrar na tua realidade, para ele entrar na tua casa, ele bate na porta. Mas para você entrar na casa dele, na realidade dele, ele já deixou a porta aberta. Uma porta aberta no céu. Mas ele bate para entrar na tua casa. Agora o inimigo, ele quer colocar portas, ele quer se trancar, ele quer se defender para que o evangelho não avance, para que a igreja não promova um estrago ainda maior. Isso vai ficar claro aqui para você nessa noite. Olha o que acontece aqui. Olha que coisa tremenda. Vai comigo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 12. Deixa eu pular isso aqui. Olha que coisa tremenda, irmãos. O que está acontecendo aqui, você vai ver no capítulo 5 de Atos, depois você, como uma lição para a sua casa, os apóstolos estão fazendo muito milagres. Está acontecendo coisas tremendas. E eles então prendem, eles então manipulam de alguma forma para que aquilo que está incomodando o reino das trevas, eles possam então, sabe, de alguma forma bloquear o avanço do que está acontecendo aqui em Atos. Atos capítulo 5, toma isso como uma lição. Agora vamos aqui, o que está acontecendo em Atos 12, continua tendo um estrago, e se levanta alguém que tipifica esse, sabe, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, esse que tipifica Satanás, ele vai tentar aqui, atrapalhar o avanço da igreja. Olha o que está escrito aqui no capítulo 12, versículo 1, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes,
estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Eu estou falando sobre igreja, amém? Por aquele tempo, mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, presta atenção nisso, dizendo, levanta-te depressa. Fica aí, deixa eu passar algo para você aqui que vai te ajudar. Quando você está passando por qualquer situação, que você está ativo na missão, que você está colocando em prática o chamado, que você está fazendo o que João estava fazendo, que você está fazendo o que Pedro estava fazendo, que nós vamos ver o que o Paulo estava fazendo, o diabo ele vai tentar fechar, ele vai tentar travar, ele vai tentar impedir, ele vai tentar, sabe? Aí a oração, quando você faz parte de uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que se coloca na brecha, sabe? A oração aqui não foi para que Deus ouvisse Pedro. A oração fosse para que Pedro ouvisse Deus. Quando você ora no meio de uma batalha, não é para Deus te ouvir. Estou falando. Vai ficar mais claro do que a luz do meio-dia, irmão. No meio de uma batalha, você ora para você ouvir Deus. Para ver qual que é a direção que Ele tem para aquela situação. E foi isso que aconteceu aqui. Diga assim, a oração é uma arma poderosa, para que em meio às batalhas, em meio às lutas, em meio às adversidades, eu consiga ouvir Deus. Eu estou ouvindo tudo quanto é coisa, mas Deus quer que você separe um tempo no meio da tua aflição, para você ouvir Deus. A intercessão, a batalha espiritual, a oração fervorosa da igreja, fez com que Pedro recebesse direções de Deus, em meio àquela situação. Olha o que acontece aí, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Mas espera lá, caiu primeiro as cadeias, ou ele se levantou primeiro? A obediência à direção, querido, faz com que as cadeias sejam quebradas. Ele se levantou e havia cadeias ainda. Mas quando ele se levantou, porque ele ouviu a Deus, olha o que aconteceu. Olha lá. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Continua. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, obediência. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Continua. E saindo o seguia, e não sabia o que era, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma.
E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Fica aí. Sabe o que acontece aqui, irmão? Correntes, cadeias de ferro, não são suficientes para blecar, para frear, para impedir o avanço da igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tentaram prender, tentaram amarrar, tentaram impedir, mas teve oração da igreja. Mas teve, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pedro, levanta-te depressa. Pedro, cinge. Pedro, coloca a tua capa nos ombros. Pedro, ei amado, não vai ser diferente, por isso que a porta está aberta. Nós podemos acessar essa porta aberta. O inimigo vai fazer de tudo para fechar, mas a porta continua aberta. Paulo e Silas estão fazendo a obra. Quem aqui está fazendo a obra? Quem aqui está servindo a igreja? Eles receberam uma direção, e quando eles estão cumprindo o chamado, assim como João está cumprindo um chamado ali, da primeira voz como de trombeta que falou com ele, eu te dou uma missão, você vai escrever 7 cartas, você vai escrever o que você vê, o que é, e o que depois destas coisas devem acontecer. Ele então faz uma dedicatória, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ele começa a relatar, cada um desses homens, João estava fazendo a obra, Pedro, que nós ouvimos aqui, estava fazendo a obra, agora está Paulo e Silas ali pregando, e chega em certo local, uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava muito lucro aos seus senhores, perseguia eles, estava tentando atrapalhar, e estava ali, aparentemente, assim como dizem em Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Ela estava aparentemente não fazendo nada errado, ela estava dizendo para eles, estes homens que vos anunciam a palavra de Deus, são servos do Deus Altíssimo, olha aí, mas só que ela estava tirando o foco, ela estava querendo realmente que o foco fosse concentrado nela, e Paulo se levanta, repreende aquele espírito que estava atrapalhando, aquele espírito de adivinhação sai daquela jovem, e vendo os seus senhores, que a esperança do seu lucro havia se perdido, então eles prenderam, eles perseguiram, eles fizeram com que Paulo e Silas fossem lançados numa prisão. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, mas a história não termina aí. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. É por isso que a gente cobra tanto, irmão, que no meio, sabe, aqui que a gente está adorando, rasgando o coração, talvez num dia que foi difícil para você, talvez a gente é até um pouco, sabe, exagerado na cobrança, eu reconheço, por isso que eu precisava de férias. Mas o que acontece, irmão? Porque no meio da adoração, amado, você não sabe o que acontece quando a igreja junta, adora, engrandece, ora, se coloca realmente, rasga o coração. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, veio um terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e todas as cadeias foram abertas, as portas foram abertas. Ei, querido, no meio da adoração, no meio, sabe, de um louvor, no meio, Senhor, quando você está rasgando o teu coração, você está ali, você não tem motivo nenhum para adorar, talvez você não tenha motivo nenhum para louvar, talvez você está ali com tantas coisas combatendo, tantas lutas, tantas situações adversas ali querendo tomar lugar na tua vida, tantas portas do inferno querendo colocar
colocar pessoas contra, sabe? Quantas coisas têm se levantado, a igreja se degradando contra a própria igreja, mas Paulo e Silas não estavam ali murmurando, Paulo e Silas não estavam ali reclamando: Senhor, eu estou te servindo, e olha o que está acontecendo, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor me comissionou para isso, eu estou fazendo a tua obra, olha o que está acontecendo comigo. Não! Paulo e Silas oravam e cantavam louvor, e de repente aquilo que parecia ser prisão, aquilo que era cadeias, aquilo que era a tronco, aquilo que estava amarrando os seus pés, aquilo que estava trancafiando, aquilo que estava lançando eles ali naquele lugar, estava de repente, o terremoto do Senhor veio, sacudiu os alicerces, e eles foram colocados em liberdade, porque eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você quer ver? Capítulo 3 de Apocalipse. Aleluia, aleluia, bendito seja o teu nome. Versículo 7 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, as portas do inferno não prevalecerão. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saiba que eu te amo. Ei, querido, eu não sei se você está entendendo a mensagem, eu não sei se você está conseguindo entender, mas amado, quando Deus falou com João, ele anuncia 3 situações, presta atenção comigo. Quantas situações? 3. Pega essa chave aqui, 2 chaves importantes que nós já falamos. A oração faz você ouvir Deus, e quando você ouve Deus e obedece, não tem nada que te segura. Segurou aí? Diga assim: eu oro, não é até Deus me ouvir, eu oro até eu ouvir Deus, e me mover na direção. Isso faz toda a diferença. E a adoração quebra cadeias de ferro, correntes, grilhões, sabe? Deus sacode alicerces, porque Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Mas deixa eu passar para você aqui, que eu quero caminhar para a ceia, eu tenho pouco tempo. Deus chega para João, na primeira voz como de trombeta, que ouviram falar comigo, capítulo 1, versículo 19. É isso? Acho que eu que estou errado, espera aí.
Não, é 1,19. É Apocalipse, eu devo ter falado errado então. Apocalipse 1,19. Presta atenção aqui, irmãos, que eu quero encerrar aqui. Se eu conseguir. As situações, amados, que você vai estar vendo muitas vezes, presta atenção nisso, pode te ajudar. Tem muitas situações que acometeram os apóstolos, tem muitas situações que acometeram, sabe, muitos servos de Deus, que aquilo ali Deus permitiu, Deus estava permitindo. Por isso que a questão, muitas vezes, da visão, é algo que eu tenho que prestar muita atenção, porque aqui me leva a uma visão tridimensional, diga assim, tridimensional. Porque quando João começou a ver, você vai ver que João chorou, você vai ver que quando ele viu que não havia ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos, ele chora, até que se apresenta o Cordeiro, se apresenta ali, né? Aquele que realmente venceu para abrir os selos. Não vou entrar nisso, é muita mensagem, mas presta atenção nisso aqui, que isso vai te ajudar. Quando ele começa a ver todo o cenário, quando você começa a ver apenas do ponto de vista daquilo que você está vendo, a situação financeira, a situação da igreja, as 7 igrejas, ou qualquer que seja a situação, quando você olha só de um ponto de visão, você pode chorar, você pode sofrer, mas ele não deu ali apenas um ponto de vista, ele deu assim, ó, escreve as coisas que tem visto, ou seja, da forma que você está vendo, analisando, aquilo que é para você natural, você está contemplando com os teus olhos naturais, mas não fica só nesse nível. Diga assim, escreve as coisas que vês e as que são, porque nem sempre aquilo que você está vendo é o que Deus está querendo te mostrar. Muitas vezes Deus está querendo te mostrar uma oportunidade de você glorificar o nome dEle, uma oportunidade de você mostrar que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E muitas vezes nessa hora, em vez de eu adorar, orar e cantar louvores a Deus, eu não ouço a direção, porque eu estou agindo de forma errada. Quem está me entendendo? Mas quando eu ajo de forma certa, uso as armas certas, irmãos, escreve as coisas que tem visto, ou escreve as coisas que vês, as que são, é muito diferente daquelas que eu vejo, no meu ponto de vista, mas tem um detalhe, me leva para uma terceira dimensão. Escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Deixa eu passar para você o que vai acontecer. Quando João dá a direção para 7 igrejas, estão comigo ainda? Deu direção para 7 igrejas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As 7 igrejas, ouvindo o que o Espírito Santo estão falando, vão vencer, e ao que vencer, aí eu vou para o Apocalipse 4, vai lá. Vamos encerrar aqui. Eu vou passar algo rápido para você, para a gente encerrar. Depois dessas coisas, depois que a igreja foi instruída, depois que a igreja recebeu a direção, ouviu, colocou em prática aquilo que ouviu, vence. Depois que venceu, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. É o que Deus tem para você, é o que Deus tem para mim. Deus tem, querido, novos céus e nova terra. Deus tem, querido, Deus tem como galardoar aquele que de fato está ouvindo a direção, seguindo a direção, ainda que muitas vezes passando prisões como Paulo e Silas, ainda que muitas vezes passando ameaças como Pedro, ainda que como os apóstolos em Atos 5 ali sendo perseguidos, ainda que as portas do inferno estão tentando prevalecer contra você, se você ouvir o que o Espírito tem dito à igreja, se posicionar, as portas vão se abrir, as portas vão continuar abertas, e você vai cantar o hino da vitória. Eu não sei na sua vida, mas eu passei rápido aqui, rápido, bem rápido, para a gente orar. Éfeso, 7 cartas, 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas para Éfeso ele teve que falar que havia um esfriamento espiritual. A área que eles tinham que vencer, é porque eles abandonaram o primeiro amor.
Então a luta deles, querido, não adianta fazer campanha de qualquer outra coisa, tinha que buscar o primeiro amor. Então muitas vezes Deus vai falar comigo e com você, e se eu não der atenção na direção que Ele está falando, não adianta, eu vou continuar sofrendo. Éfeso precisava voltar ao primeiro amor. Esmirna, o medo do sofrimento. Área a vencer, o medo da perseguição e da morte física. Pérgamo, a tolerância doutrinária. Área que eles precisavam vencer, o compromisso com o mundanismo e as falsas doutrinas. Tiatira, a tolerância à imoralidade. Área a vencer, a conivência com o pecado e com o falso profetismo. Sardes, a hipocrisia religiosa. Área a vencer, a morte espiritual disfarçada de reputação. Filadélfia, a fraqueza e a pressão externa. Área a vencer, a tentação de desistir diante da pouca força. Laodiceia, a autossuficiência. Área a vencer, a mornidão espiritual gerada pela riqueza material. Eu não sei qual é a área que você tem que vencer. Eu só sei de uma coisa, Deus só me coloca aqui nessa noite para uma palavra para você. Ele vai falar, como falou com as 7 igrejas, o que Ele pede de mim, o que Ele pede de você. E quando eu ouço o que Deus está falando e me posiciono para fazer, querido, não tem porta fechada para mim. E eu venço. E ao que vencer reina. Ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Então, querido, vença tantas coisas. Querido, eu vou falar isso, que eu tenho um tempinho ainda. Eu fiquei horrorizado, de uma forma, está aqui o Carlos, a Carol, a minha esposa está ali. Nós estávamos num hotel, próximo de um centro de cidade na Itália. E daí a pouco a gente começou a ouvir o que eu posso dizer? Uma gincana, uma boate, o que é isso? É uma danceteria. O que é isso? Isso é E aí, o que é? O que não é? Mas parece que é uma igreja. Daí a pouco eu estava com a Bíblia lá, com aquela, no outro dia. Mas antes da Bíblia. Me levantei, andamos lá, acessamos uma praça, entramos no meio de Sodoma e Gomorra. Literalmente, eu fui em Sodoma e Gomorra. 54 anos que é feita essa festa. 54 anos que é comemorada essa festa. Uma festa que ela passa de semanas. E quando nós adentramos ali, tinha um tipo de um palco na praça. E 2 jovens. Está aqui alguém que pode falar que eu estou exagerando ou não. Com fio dental. Vestida tipo... Queira você dar o nome que você quiser. Estava lá numa apresentação cultural da igreja. Então, amados, é muito sério essa questão de ser igreja. Sabe, muitas coisas, se você não prestar atenção como igreja, muitas vezes como um pastor, estou dizendo para você, me tolere um pouco se a gente muitas vezes não tentar, aí Deus vai falar, eu tenho contra ti que você está tolerando Jezabel, que você está deixando a coisa bagunçar, querido, o mundanismo está querendo entrar dentro da igreja. O mundo está querendo entrar dentro da igreja. Por isso que eu falo para você, querido, que a gente tem que ouvir o que o Espírito está falando. E muitas vezes, ter esse temor realmente de entender que Deus vem buscar uma igreja, isso não está muito longe não. Está difícil fazer a obra, irmão, está difícil, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Deus tem promessas para nós. Você recebe essa palavra? Amém. É triste, é bem triste, que muitas vezes você escuta coisas, pastor, mas se o senhor não fizer assim, eu não vou, mas dá vontade de falar, mas os crentes vai,
É triste, irmão, porque muitas vezes você tem que mudar de acordo com a vontade do A, do B ou do C. Isso é o que realmente muitas vezes é tolerar Jezabel. Muitas vezes o sim, sim, o não, não, ele continua valendo. Sabe, a igreja realmente ela tem que entender que ela tem doutrina. Não é bagunçado a coisa. Você recebe essa palavra? Amém? Quero chamar aqui os líderes aqui. Eu não sei, irmãos. Eu sei talvez as áreas que eu tenho que vencer. Eu queria chamar você para uma reflexão, não vou fazer apelo. Mas eu queria que isso, de alguma forma, estivesse no seu coração aí, ao que vencer. Eu não sei o que você precisa vencer. Eu sei o que eu preciso vencer. Eu sei as coisas que muitas vezes quer me tirar, sabe? Quer me afastar, quer me roubar de acessar essa porta aberta. Presta atenção que eu estou ministrando ainda. A porta está aberta e ele simplesmente está dizendo para mim e para você: sobe aqui. Mas não tem como subir aqui, querido, se o meu coração estiver aqui. Se o meu coração estiver em tantas coisas, irmãos, eu não vou subir, ainda que a porta esteja aberta. Deus tem portas abertas para a igreja, irmão. Deus tem portas abertas para a igreja. E para subir, há um convite. Eis que estava posta uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Que se você subir aqui, você vai começar a ver coisas extraordinárias. Você vai realmente tirar a tua visão de tantas coisas que está te entristecendo. Tem muitas coisas que nos entristecem aqui, mas quando eu subo, eu vejo de lá para cá. Quando eu olho daqui para lá, talvez eu fico imaginando, mas quando ele fala sobe aqui, eu subo na adoração, eu subo na intercessão, eu subo numa consagração, numa busca desenfreada. Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, me faz entender o que eu não estou entendendo, me faz compreender o que eu não tenho conseguido compreender. Senhor, me mostra, Senhor, me revela. Senhor, 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 aquele que bate, abre. Daqui a pouco o Senhor fala: faz isso, meu filho, faz isso, minha filha. Eu não sei em qual área, irmão, que você tem aí para vencer. Eu sei de uma coisa: Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para nós. Deus tem portas abertas para nós. Deus tem, Deus tem, Deus tem. E esse convite está ecoando para mim e para você: sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. E eu quero te mostrar coisas que o teu olho não viu, que o teu ouvido não ouviu, que jamais foi algo que desceu ao teu coração. São essas coisas que eu tenho preparado para você. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pela escolha que fizemos de estar aqui. E sei que o Senhor tem depois dessas coisas para nós. Eu sei, Pai, que um ou outro, ou alguns estão passando talvez por alguns funis, algumas adversidades, mas eu sei que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Deus que libertou Pedro, Deus que esteve presente com Paulo e Silas, o Deus que fechou a boca dos leões, o Deus que esteve, está e sempre estará presente conosco até a consumação dos séculos. O Deus que chegou ali a Jacó e disse: eu não te deixarei até que cumpra aquilo que te tenho prometido. Esse Deus, Shebai Lereberou Rebacalabahas, eu não te deixarei, eu não te deixarei, até que eu haja cumprido tudo aquilo que te tenho prometido, diz o Senhor.
Senhor. Pai, nós estamos diante de uma mesa, nós estamos diante de uma ceia, nós estamos diante de um culto, onde muitos escolheram estar aqui, ainda que a carne, ainda que houve um combate entre vir e não vir, eles vieram, eles venceram, eles, ó Pai querido, optaram, escolheram estar aqui, e eu te peço, abençoa de uma forma extravagante, abençoa de uma forma extraordinária a tua igreja, Senhor. Nós queremos consagrar estes elementos ao Senhor e recebê-los em ações de graças, e te peço, Senhor, recebe toda a honra e toda a glória, toda a gratidão pelo sacrifício de cruz, pela entrega, pelo fato do Senhor ter, ó Pai querido, se doado a favor de nós. Senhor, foi ali que nasceu a tua igreja, havia impedimentos, a porta estava fechada, o véu impediu acesso, mas o véu se rasgou, a porta se abriu, hoje temos acesso, o véu não impede mais, porque o Senhor fez uma grande obra. Por isso vamos cear em gratidão, vamos, ó Pai querido, aqui estar mais uma vez renovando a nossa aliança com o Senhor. Por isso recebe toda a gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe essa palavra, de alguma forma se expresse, adore, engrandeça, dê a Ele a glória, dê a Ele a honra, dê a Ele o louvor, aleluia. Enquanto você está recebendo aí, eu acabei cortando um pedaço. No outro dia pela manhã, nós tivemos acesso a um Novo Testamento, naquele hotel. Nós pisamos no meio daquela praça, com a Bíblia aberta. Eu abri o texto e li 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E ali nós fizemos um ato profético ali, em 4 pessoas, com a Bíblia aberta, decretando que um avivamento chegaria naquele lugar, e que muitas coisas iriam acontecer ali. Se tivesse ido para a Itália e tivesse só esse propósito, já teria valido a pena. No meio do centro, da onde estava tendo toda aquela anarquia, o Senhor nos permitiu abrir uma Bíblia, declarar ali, sabe, que Deus ia desfazer as obras do diabo naquele lugar, que um avivamento ia chegar ali, que a verdade ia ser resplandecida naquele lugar. Eu tenho certeza, querido, que Deus vai se mover, porque Deus espera de nós como igreja, que nós venhamos de fato nos posicionar como igreja. Sabe, você pisa, onde você chega, o reino chega, onde você chega, chega um representante de alguém que está reinando. Se você entender que tem alguém reinando e você reina com ele, você se posicione e Deus se move de uma forma extraordinária. Bendito seja o nome do Senhor.